Isso, Emerson Pansieri, boa tarde para o amigo ligado aqui no Rádio Esportes. É o Rodrigo Moreira, que já está na ponta da linha com a gente, porque ontem o Cruzeiro lançou o sócio 5 estrelas, o novo sócio, e muitos questionamentos, torcedor também reclamando bastante da mudança que veio. Então eu convidei o Rodrigo Moreira, que é o diretor de marketing e inovação do Cruzeiro, está nesse processo também da transição com o time do Ronaldo Fenômeno. E primeiro, Rodrigo, eu queria que você explicasse essa mudança no sócio, o lançamento agora e como tudo aconteceu. Fizeram uma pesquisa, o que vocês tiraram ali das respostas dos torcedores para chegar nesse novo sócio do Cruzeiro? Boa tarde, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia. Bom dia, boa tarde, né, Samuel? Passamos de meio-dia. É bom falar com você, com todos os ouvintes da Itatiaia, especialmente o torcedor cruzeirense. Torcedor que passou os últimos anos num período difícil e não deixou de apoiar o clube. E óbvio que a gente foi atropelado um pouco, né? O lançamento, por toda essa movimentação envolvendo a venda do clube nessa última semana, mas a gente já havia começado uma construção, né, como empresa que a gente contratou junto com o nosso time, sobre como a gente poderia implementar e melhorar a estrutura do sócio do Cruzeiro. Tem alguns pontos muito importantes da gente levantar aqui para o torcedor ficar ciente do trabalho que a gente quis colocar para o torcedor, né? Primeira coisa é que o foco principal nesse primeiro momento, um dos grandes focos, né, atender melhor o torcedor, é transformar a modalidade sócio numa modalidade que abrace o sócio popular, né? Cruzeiro, a gente discutiu muito essa questão do Cruzeiro ser o time do povo, mas ele nunca abriu as portas dessa forma como a gente está abrindo agora para o seu torcedor, que vai ter uma capacidade de conseguir comprar ingresso no preço popular travado, né, um ingresso específico para ele e com uma condição um pouquinho melhor. Então, a gente quis trazer essa primeira grande mudança, né, se for pensar com essa elitização dos estádios no Brasil, poucos clubes, eu acho que nenhum, que tem um programa tão popular quanto o Cruzeiro criou. E a gente teve que fazer alguns ajustes nos planos, né? Acho que talvez o famoso cativo tenha gerado algum tipo de dúvida, principalmente porque é um plano que as pessoas tinham comodidade, né? Eu queria lembrar a todos vocês que o Cruzeiro não é dono do estádio. Então, para o Cruzeiro, e aí a gente tem que pensar muito na hora de construir um projeto, a gente tem que pensar também no Cruzeiro. Era uma conta difícil de fechar, a gente tinha que pagar por esse ingresso e a gente não recebia de fato por ele. Há um movimento no Brasil de diminuir o número de sócios cativos, principalmente quando você não tem o seu estádio. O Cruzeiro está seguindo esse movimento. Eu acho que no início, por isso que a gente está aqui para conversar, né, pode criar algumas confusões, mas a gente quer privilegiar aquele sócio que se manteve ativo e cativo durante a pandemia. A gente pensou em fazer plano de sócio para todos os bolsos. A primeira vez que a gente se prestigia na história do clube o sócio do interior com um produto diferenciado, pelo menos o feedback do interior foi muito bom. E os sócios cativos continuam com o plano vigente e eles vão poder renovar por 6 a 12 meses, enquanto a gente prepara uma transição desse modelo dos sócios que já estão atuais, Samuel. Essa questão aí do cativo, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, Rodrigo, talvez tenha sido a maior reclamação, porque o torcedor já pagava um valor e hoje o cativo ele foi para R$350 por mês. Como que vocês chegaram neste valor e vocês pensaram também ou ainda tem uma possibilidade de ter um cativo com um valor menor ou isso está totalmente descartado? Não, nesse momento está totalmente descartado, Samuel. A pesquisa que a gente fez com o torcedor identificou alguns pontos, né? O principal é que o torcedor também era sócio para ajudar o clube. Então a gente pensou nisso. Estamos construindo um sócio para que você consiga ajudar o clube e o clube te entregue benefícios né, na contraprestação desse pagamento. O sócio cativo que o Cruzeiro tem hoje, a maioria dos sócios cativos estão no setor prata, né, que é R$ 69,90, eu acho. E eu acho que a gente conseguiu construir um produto que não fica ruim para esse sócio, pelo contrário, fica bom. O cara pode assinar o Torcida do Povo pagando R$21 e ele tem garantia de comprar ingresso a 10. E se ele for a 4 jogos, ele vai pagar R$61 por mês. Então não vê, no mesmo setor que ele continuava aí.
Então eu não vejo um grande problema. O grande problema é não ter a comodidade de ter seu ingresso garantido. Mas isso, pelo fato do estádio não ser nosso, é uma questão que a gente não consegue continuar com muito tempo. Em relação ao preço dos cativos, né, a gente tem só 2 modalidades, então a gente não aumentou o cativo de 69 para 350. A gente pegou um setor que o Cruzeiro nunca vendeu. Originalmente, quem vende o setor tribuna é a Minas Arena. O nosso rival vai lançar o modelo dele de tribuna. Não é ele que vai lançar, né? Provavelmente a Minas Arena. Vocês vão ver o preço do sistema. Então a Minas Arena foi super parceira do Cruzeiro. A gente negociou com eles para que a gente lance esse sistema. Então é o ingresso tribuna. Não é o ingresso que o cara pagava no setor amarelo, no antigo setor amarelo atrás do gol, 69. Não é o ingresso de outros planos, como platina, que ele tinha direito ao setor roxo. É a área mais nobre do estádio, né? O tribuna, que já era vendido pela operadora do estádio, pela concessionária, que é a Minas Arena. E o que a gente fez nesse momento foi só trazer esse produto para dentro do clube. Então a gente vende com benefícios a mais para o torcedor. A Minas Arena poderia ter vendido isso, mas sem nenhum benefício, e o dinheiro estaria todo para ela. Então ela abriu mão disso para negociar com o Cruzeiro e o Cruzeiro poder fazer essa venda. Então não houve uma mudança de cativo. O cativo terminou, ele se encerrou, não existe mais cativo. O que acontece é que a gente criou uma modalidade para o setor tribuna, que já tinha uma demanda que a Minas Arena já trabalhava com ela há alguns anos, e a gente continuou com o Cruzeiro agora. E o outro cativo, no caso, é o sócio diamante, que não é um sócio, né? Ele não paga para ter um ingresso, é um conjunto de experiências. O sócio tem um valor, talvez o maior sócio do Brasil em valor financeiro, né? Acho que o do Palmeiras é menor, do Flamengo é menor. Então é um sócio que tem muito acesso, né? Um sócio de acesso. Então, vendo esse modelo, eu queria que o torcedor entendesse que a gente simplesmente não aumentou o preço do cativo. A gente mudou as modalidades, e eu estou aqui para mostrar para vocês que, do ponto de vista de quem frequenta o estádio, existem possibilidades dentro da composição atual dele conseguir ter uma condição financeira boa para frequentar o estádio do Mineirão. A gente está com o Rodrigo Moreira, diretor de marketing e inovação do Cruzeiro, neste processo também de transição com a equipe do Ronaldo. Ô Moreira, só para esclarecer 2 coisas. Esse time do povo, então, que paga 21 por mês, ele tem ingresso a R$10 para os setores amarelo inferior e amarelo superior. Mas qual carga? Tem uma carga definida? Tem uma porcentagem do estádio já garantida para que o torcedor ele possa comprar isso, ou vai ser uma carga muito pequena e aí a turma vai ter que encarar ali a fila virtual? Bom, Samuel, ótima pergunta. Tem muitos torcedores me perguntando isso. Só para entender o nosso fluxo de lançamento, a gente estava no meio da pesquisa, né, quando houve a compra, a proposta vinculante do Ronaldo pelo Cruzeiro. E aí a gente acabou antecipando o lançamento a pedido da torcida. A gente teve mais de 35 mil pré-cadastros, né, que demonstra que muitos torcedores queriam participar desse momento. A gente fez uma ampla pesquisa, e nesse formato o objetivo foi manter o ingresso popular, a condição de pessoas de baixa renda poderem ir ao estádio pagando pouco. O setor amarelo, ele tem ao todo 15.582 lugares, o setor laranja 15.567. A gente está falando de 31.149, se a matemática não falhou aqui agora, ingressos disponíveis nesses 2 setores. A gente inicialmente está falando do amarelo, que era o antigo setor prata, onde algumas torcidas ficam ali também. A nossa ideia é, quando a gente lançar a venda de ingressos, a gente priorizar com uma carga, e o modelo a gente vai construir ao longo do tempo. Por exemplo, hoje não precisa da gente ter 15 mil ingressos, porque a gente não tem 15 mil torcedores nessa modalidade, mas que atenda aos torcedores no primeiro momento com prioridade, e no segundo momento essa prioridade ela deixa de existir e ele entra para a fila virtual, para a prioridade número 6, e ao terminar toda a venda de ingresso, esse torcedor pode comprar de novo a R$10 nesse setor. Então ele vai ter 2 momentos de compra a R$10. O primeiro com prioridade 1, né, junto com os setores com a maior prioridade, exclusivamente para esse setor, e logo depois que encerrarem as prioridades ele volta novamente. E isso vai mudar muito de jogo para jogo, da quantidade de torcedores que tiver nesse plano e da demanda do momento que o clube tiver. Mas eu acho que esse modelo, Samuel, vamos pensar aqui, eu acho que ficou muito bom para o torcedor. O cara vai pagar R$21, vai pagar R$10 garantido por jogo, vai ter prioridade na compra. Se o cara for um jogo por mês, ele pagou R$30, ele pagaria R$69 no plano prata. Eu não estou querendo defender, comparar um plano com o outro não, porque o plano precisa dar dinheiro para o Cruzeiro. Vamos pensar aqui, né? Quem está numa situação muito difícil financeiramente é o clube. A gente precisa pensar no clube também.
Então esse plano ajuda o clube, e eu acho que a gente criou uma condição que ajuda também a torcida, principalmente o sócio do interior, que vai ter condição especial para comprar com desconto, né, Samuel? Sim, mas só não dá para colocar 500 ingressos a esse preço, né, ô Moreira? Tem que ser uma carga aí. Claro que agora tá no início, mas seria o Black Fraud se a gente fizesse isso, né? A ideia não é essa, Samuel. A ideia é isso crescer de acordo com o tamanho do plano. É óbvio que o esperado é que a gente tenha um sem número muito grande de sócios, maior do que a capacidade desse setor. Meio-dia 19. E aí... Desculpa, Rodrigo, diga. Perdão. Não, e aí eu acho que o movimento normal é que os outros torcedores que precisem de prioridade, que querem ir em todos os jogos, eles vão comprando os planos que têm prioridade melhor. Meio-dia 20, estamos com o Rodrigo Moreira, ele que está esclarecendo alguns pontos importantes dessa questão de ingresso, enfim, esse sócio do Clube Celeste, que o torcedor fica também já na expectativa. O Simões, o Léo Figueiredo, perdão, e o nosso Panzi também por aqui. O Moreira, antes eu vou fazer uma pergunta para você sobre a questão do Ronaldo. O que essa nova forma aí de trabalho do Cruzeiro, que o Samuel vem informando aí, que está tendo agora toda esse trabalho debruçado sobre o Cruzeiro aí em 120 dias, pode ter alguma alteração? Ou o pessoal já que assumiu o clube nessa questão da SAF já está ciente desse trabalho sério e árduo que vocês fizeram, Rodrigo? Querido, a gente tem tido um assunto um pouco delicado, né? A gente não quer entrar tanto na euforia do movimento, da compra do Ronaldo, o que significa isso para o clube, o que pode significar daqui para frente. Então a gente está fazendo um trabalho árduo para entrar nessa diligence, para a gente fazer com que essa proposta vinculante ela aconteça, que seja bom para o torcedor do Cruzeiro, que seja bom para o Ronaldo também. E a gente já teve contato com a equipe dele, uma equipe excelente, alto nível. Eles estão cientes de tudo que está sendo feito aqui no clube. A gente tem discutido isso diariamente, né, em reuniões diárias e intermináveis para a gente construir tudo que o clube precisa nesse momento. Acho que eu não posso me avançar muito mais que isso, mas eu posso dizer que do lado do Cruzeiro, as pessoas que estão aqui no Cruzeiro estão muito felizes com esse movimento que o clube está passando. E eu acho que se a gente conseguir ter foco suficiente para construir uma relação e entregar as premissas do negócio de uma maneira bacana, acho que o Cruzeiro tem um futuro muito legal pela frente. Eu estou feliz como cruzeirense por tudo isso que a gente está vivendo. O Rodrigo, Edu Panzi, um abraço, obrigado por falar com a gente aqui na Itatiaia. Especificamente sobre o programa de sócio que foi divulgado essa semana, a equipe do Ronaldo participou dessa confecção do novo programa de sócio. Existe algum risco de ali na frente haver alguma mudança por interferência do novo dono do clube ou do novo sócio majoritário, do time do Ronaldo? O torcedor precisa se preocupar com isso ou não? Do jeito que está, já foi aprovado pelo time do Ronaldo e vai seguir assim? Prazer falar contigo. Bom, eu acredito que o Cruzeiro tem uma equipe muito competente. São profissionais que já trabalham com futebol, já têm alguma experiência no mercado, grande no mercado, né? O meu caso não era do futebol, mas já tinha uma experiência de 20 anos no mercado. Então a gente trabalhou com muito afinco com empresas do mercado, né? A FENG está com a gente nesse lançamento do sócio, só para você ter uma ideia e te dar um número. O impacto do lançamento, a gente aumentou nossa base em 30%, mesmo que esse número relativo não seja absurdo. Foi o mesmo volume financeiro movimentado quando o Flamengo classificou para a final da Libertadores, né? Então o mesmo volume que o Flamengo fez de venda de novos sócios, o Cruzeiro fez hoje, numa primeira onda de lançamento. A gente tem um planejamento de fazer isso ao longo dos próximos meses, e temos metas agressivas. Importante falar que a primeira meta ela foi conquistada. O time do Ronaldo, na figura do Gabriel, que está liderando essa questão de marketing, ele participou ativamente, né? É óbvio que numa operação dessa, eu vou voltar a dizer, eu não quero entrar em tantos detalhes aqui, assim como quando a Itatiaia ela foi vendida, pode acontecer algum ajuste, mas a gente entendeu e viu que eles confiaram bastante nesse trabalho que a gente construiu junto com a FENG, né, que cuida de alguns dos principais clubes do Brasil, modelo de sócio. E você pode ver, cara, a gente teve um lançamento ontem que não teve estabilidade nenhuma, zero instabilidade. A gente tem toda a transparência da base de sócios, não que a gente não fosse transparente antes, mas a gente estava com a nossa estrutura de tecnologia muito sucateada. Então se você entrar lá na página do sócio, sócio5estrelas.com.br/transparência, a gente vai ver com detalhe onde está cada sócio, quem mora em Belo Horizonte, quem mora em Contagem, que o torcedor do Barro Preto é líder em
em cadastro de sócio, que o Buriti está em segundo lugar, a gente consegue ver faixa etária, então todas as informações estão ali transparentes para o nosso torcedor, a gente já está com 13.110 sócios nesse programa. A gente acredita que a construção que foi feita, ela será mantida, porque é um compromisso que a gente está assumindo com a nossa torcida. Obviamente alguns ajustes podem ser feitos, mas a base principal que vai ser feita será essa. Rodrigo, é o Léo Figueiredo, boa tarde, obrigado por falar com a gente. A minha pergunta, ela transcende um pouco o programa do sócio, mas eu acho que ela impacta diretamente na compra do torcedor e até em se transformar sócio, em voltar a ser sócio do Cruzeiro. Você disse um pouco mais cedo aqui, deixando bem claro que o estádio não é do Cruzeiro. Mas o torcedor é do Cruzeiro, Rodrigo. O que o Cruzeiro tem feito para tentar auxiliar o Mineirão, a Prefeitura, para que não transforme essa ida ao estádio num momento tão complicado, tão difícil, de como chegar, de onde estacionar? Porque o torcedor é do Cruzeiro. Ele não torce para o Mineirão, ele não torce para a Prefeitura. Eu sei que essa não é a responsabilidade apenas do clube, mas acho que o clube tem um papel fundamental em tentar facilitar para que o torcedor tenha uma experiência mais confortável para ir ao estádio. Qual que é a preocupação que vocês têm nesse momento? Porque eu acho que isso afeta diretamente no torcedor voltar a ser sócio, voltar a ir ao campo, Rodrigo. Eu acho que você tocou no principal ponto aqui, na mudança do nosso programa de sócio. Principal mesmo. Muita gente tem focado, né? Lembrar que a gente tem uma base de sócios cativos hoje de 4 mil sócios, né? E eu entendo, o sócio te pagava um valor, ele tinha a comodidade do ingresso. Eu acho que financeiramente não vai ficar pior para ele. A gente não pode fazer a comparação de o sócio pagava 60 e agora vai pagar 300. São dois modelos separados. Eu tô reforçando isso. Enquanto a gente conversa aqui, eu tô vendo meu Twitter, o pessoal ainda acho que não pegou esse ponto. Mas o principal modelo para o nosso sócio do futebol é a gente trabalhar melhor a experiência do torcedor, né? A gente entende que com um programa de sócio um pouco mais estruturado, a gente consegue trabalhar melhor a experiência do torcedor na hora que ele sai de casa até a hora que ele entra no estádio. E aí, cara, eu tô falando a gente já tem um acordo de intenções com uma empresa, e o Mineirão, muito parceiro nosso, agradeceu a equipe do Mineirão por isso. A gente, como você falou, eu também falei, o Mineirão não é nosso, mas a gente se sente dono do Mineirão nessas ações, porque o Mineirão nos apoia em tudo que é bom para o nosso torcedor. A gente está falando já em ter reconhecimento facial na hora de entrar no estádio. Então que legal se a gente conseguir. A gente já vai fazer um piloto com algumas modalidades no começo do ano. Essa é a nossa ideia, né? Existe uma ideia, uma intenção criada entre as empresas, a startup que a gente trouxe para falar com a gente aqui, que é o torcedor, ele ter a gente viu com um dos grandes gargalos é a entrada no estádio, é a fila para entrar, é o sistema de leitura de ingressos. Então, junto com o nosso parceiro, com a Futebol Card, que está fazendo a venda de ingressos, a gente também está discutindo outras formas e outro formato de experiência para o torcedor, né? Então, o torcedor, às vezes, de um setor ou outro, se a gente mudar essa estrutura dele de entrada, a gente fazer um isolamento maior do estádio, porque a gente evita o cambismo, e a gente fazer, principalmente, acaba o cambismo, né? Se a gente tiver reconhecimento facial como ingresso. Imagina, você pode ir para o estádio, você não precisa levar carteira, você não precisa levar nada, só você ir. E a gente segura muito a relação com o torcedor se a gente for para esse caminho. É um programa grande de experiências, né? A gente vai começar a fazer resgate de experiências a partir do mês que vem. Então é um programa em construção. O que a gente apresentou foi uma primeira etapa, foi o primeiro contato com o torcedor. A gente está fazendo um ajuste nas modalidades financeiras e as entregas vão ser construídas ao longo desse ano, né? E aí, aonde a gente vai... E por isso a gente tem certeza que a gente vai aumentar a nossa base. A gente bateu a nossa meta nesse lançamento, porque a gente sabia que a condição que a gente tinha de fazer nesse lançamento, ela era reduzida, porque a gente não ia conseguir colocar todo o plano de experiência. Imagina para o torcedor do Cruzeiro que porventura venha comprar o fan token do clube, ou ele ganhe fan token do clube nos cruzeiros que ele vai receber quando ele virar sócio. O fan token é dinheiro, para poder trocar isso por dinheiro. O fan token do Cruzeiro é totalmente diferente do que existe no mercado, então a gente vai ter uma interação muito grande com o torcedor. Mas é óbvio que todas essas informações de uma vez só, elas não iam ser absorvidas. Então a gente vai fazer isso em ondas. A primeira onda foi ontem, a gente está muito feliz. Parabéns para a equipe do Cruzeiro, para a equipe da FEM que conduziu esse projeto sem ruídos. Óbvio que o torcedor cativo, principalmente, tá? A gente está falando apenas dele, não ficou satisfeito, porque ele queria a comodidade de pagar e ter o valor garantido. Por vários motivos, eu já falei deles, isso não seria possível. Mas daqui para frente, a gente vai organizar a experiência, eu vou mostrar para o sócio cativo, que hoje é cativo, mas daqui a um ano não vai ser, né? Daqui 12 meses, 13 meses não vai ser, que a experiência dele no estádio vai ser tão boa que vai valer para ele a pena ele
participar das outras modalidades, e eu acho que ele pode até gastar menos com isso. Acho que é esse o nosso foco, né? Trabalhar pensando o torcedor no centro de tudo. Eu sei que é difícil, principalmente no momento em que a gente estava totalmente sem ferramenta, totalmente sem estrutura, não tinha estrutura de tecnologia nenhuma. A gente fez o programa de sócio com voluntários esse ano, né? Então a gente tem voluntários na área de tecnologia que fizeram o projeto acontecer. Então quem vê de fora a situação do Cruzeiro não imagina o tanto que esse time aqui, eu só sou o cara que aparece aqui para apanhar ou para receber elogio, mas o time interno do Cruzeiro faz um trabalho muito bom. Esse pessoal está de parabéns pela garra deles, e agora com esse novo momento do clube, a gente vai poder focar um pouco mais em experiência, né? Imagina, com toda a bagagem que o time do Ronaldo tem de trabalhar isso na Europa, como que a gente pode trazer isso para o torcedor? E aí a gente vai fazer isso de um jeito mais legal possível, porque a gente vai trazer uma experiência europeia sem elitizar o preço. Então, vou fazer uma experiência muito boa para o torcedor, com ele pagando R$10. Eu estou muito feliz pelo que a gente construiu, e eu acredito que ao longo do tempo, quando o torcedor foi entendendo o movimento, principalmente o sócio do interior que vai começar a vir mais no campo, sócios de outras localidades, às vezes que eram só simpatizantes do Cruzeiro e agora com esse momento vão se engajar, acho que eles vão ficar todos muito felizes com o que a gente vai conseguir entregar. Esse Rodrigo Moreira, mais uma, Samuel, pra gente fechar com o Rodrigo Moreira, que tem esse trabalho e essa missão. Rodrigo, essa missão sua é séria, e com o Ronaldo, como você bem colocou, não trazendo coisas internas, né? Mas que é um fator que deixou o torcedor ainda mais empolgado e feliz, e vem esse momento do sócio para o cruzeirense empurrar o Cruzeiro aí em 2022. Samuel, a sua última. Não, ô Moreira, só rapidamente, o sócio time do povo, então, essa carga que vai ser disponibilizada, ele já compra assim que começar a venda? Sim, ele tem prioridade 1, a primeira prioridade, só ele compra ingresso a R$10 e ele tem uma quantidade mínima, que vai variar de acordo com o volume do jogo e o tanto de sócio. Eu não vou colocar, se a gente tiver 3 mil sócios nessa categoria, destinar 15 mil ingressos para ele. Óbvio que quando a gente tiver 50 mil sócios nessa categoria, vai ter mais sócio do que espaço. Mas aí a gente pode trazer o laranja para essa conversa. Eu acho que a gente vai construir. O importante é um projeto altamente popular. Primeira vez na história que a gente pensa o Cruzeiro como modelo de sócio para o povo. Tem um ponto que vocês não perguntaram, e que é importante a gente falar, vou falar rapidinho dele, que nós não acabamos com a possibilidade para o torcedor que quer apenas ingresso, dele comprar um season ticket. A gente pode ter lá na frente, quando começar o campeonato, o cara comprar 10 jogos do Campeonato Mineiro a um preço específico e usar o desconto dele de sócio para fazer essa compra. E aí ele compra de uma vez. Então, a lógica que a gente tá criando aqui é apenas o primeiro passo. Óbvio que eu vou continuar sendo cobrado e a gente vai falar disso ao longo dos meses, mas eu tenho certeza que o torcedor ele vai entender, quando ele começar a consumir o produto, que a gente está indo para um caminho legal. Valeu, muito obrigado, Rodrigo Moreira, e outros questionamentos a gente vai te passando aí para deixar o torcedor bem informado e o pessoal que está fazendo muita cobrança com este novo lançamento do sócio do Cruzeiro. Muito obrigado, Moreira. Um abraço e vamos nos falando aí. Rodrigo, muito obrigado, viu, por nos atender aqui na Itatiaia, e Feliz Natal para você, para toda a equipe aí do Cruzeiro, com uma missão muito importante que vocês têm aí pela frente em 2022. Sabemos aí também de toda essa expectativa para que seja um ano com muitas coisas boas relacionadas ao Cruzeiro. Valeu, viu, Rodrigo? Obrigado aí pela sua disponibilidade com a gente aqui no Rádio Esportes, Rodrigo. Valeu, pessoal, um abraço, deixo aí meu desejo de Feliz Natal e boas festas para toda a torcida cruzeirense e todas as outras torcidas também, que a gente tem um 2022 bem melhor do que a gente teve em 2021, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Abração, pessoal.